Bom, gente, então, hoje a gente vai analisar um exercício, tá? Eu chamo de exercício de aprendizagem. Vou ver se ele... Pronto, beleza, apareceu aqui. Exercício de aprendizagem sobre os tecidos do corpo humano. Então, a gente já viu 3 aulas sobre esse assunto e realmente quando eu estou trabalhando isso em aulas presenciais, eu demoro muito porque eu espero para que o aluno anote as informações que eu coloco no quadro, porque tem uma terminologia que não é muito comum, e a partir daí, então, o aluno ele entra em contato com cada uma das informações, tanto ouvindo, quanto vendo, quanto escrevendo. Certo? E aí aumenta a chance dele guardar alguns tópicos importantes. Então, dentro do tema que a gente abordou, vou fazer uma pequena revisão, só para a gente lembrar. Primeiro, uma das coisas que eu falei para vocês, lá naquelas aulas, é de onde é que surgem esses tecidos. Aí lembrem que eu disse para a turma que é em virtude de uma atividade diferencial dos genes durante o desenvolvimento embrionário, aquelas fases de zigoto, mórula, blastocisto. Aí, quando chega no blastocisto, a partir dali começa a ocorrer a diferenciação celular e a partir do que a gente chama de genes que são ativados de forma diferente. Algumas células têm uma atividade de alguns genes que os outros são inativos. No outro grupo, existe uma atividade de outros genes dos quais aqueles das células anteriores eles não têm atividade. Então, o que funciona em um não funciona no outro e vice-versa, e por isso que elas vão assumindo a capacidade de produzir proteínas e, consequentemente, tendo funções diferentes. Bom, o conceito de tecido, portanto, é grupo de células de um mesmo tipo que apresentam a mesma função. Certo? Isso aí é o que a gente chama de tecido. Então, a partir do momento que existe a atividade diferencial, os grupos de células vão se formando e, a partir daí, cada grupo de células com uma função, a gente vai chamar de tecido. A partir do momento que os tecidos são formados, então, o corpo vai se organizando, que partiu das moléculas iniciais, das organelas que constituíam a célula. Então, o nível de organização a gente pode iniciar a partir daqui, ó, de célula, a gente coloca os outros dois para ter uma sequência mais completa. Mas a célula, porque a gente parte do zigoto, né? A formação do indivíduo, óvulo, zigoto, óvulo espermatozoide para formar o zigoto. Então, seria aqui, a célula ovo. Então, célula se divide formando tecidos, os tecidos se organizam formando órgãos, os órgãos são conjunto de tecidos que interagem com a função, o conjunto de órgãos que interagem com a função são sistemas, e o conjunto desses sistemas constitui o corpo humano. Então, a gente começou analisando a célula, no assunto de ciência do 8º ano, o corpo, a evolução humana, né, que é um tema importante, eu acho legal quando vocês forem fazer o Enem. Vai demorar um pouquinho, né? Só daqui a 2 anos e meio. Então, quando vocês forem fazer o Enem, dos conceitos mais abordados lá é, por exemplo, do que a gente já viu, é o conceito da evolução humana junto com a importância da célula, das organelas e suas respectivas funções. Nesse assunto, a gente está avaliando tecido a partir do 3º capítulo do livro, é que a gente começa a estudar os órgãos e os sistemas, tá? Porque primeiro a gente vai ver as moléculas, o próximo assunto vai ser sobre isso, tá, gente? As substâncias, os nutrientes do corpo humano. Bom, então, lembrando que cada tecido que é formado, cada tecido que a gente tem, ele deriva dos tecidos embrionários, que a gente chama de ectoderme, a gente chama de mesoderme e a gente chama de endoderme. Então, ectoderme origina tecido nervoso, tecido epitelial, mesoderme, músculo, tecido muscular, tecidos conjuntivos e alguns tecidos epiteliais. Endoderme, tecido epitelial e dá origem também a tecido epitelial glandular, certo? Então, revestimento do tubo digestório e algumas estruturas acessórias. Isso aqui é só para a gente lembrar, tá, que existe, mas que, na verdade, eu não vou cobrar especificamente o que cada um deles origina. Tá? Isso aí é só para a gente lembrar o que foi comentado de uma forma geral. Dos grupos de tecidos que a gente tem no corpo, então, vocês lembram, são 4. Tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, que é o mais abundante, o mais diversificado.
aquele que apresenta o maior número de tipos de células, por isso que tem vários tipos de tecidos. Os tecidos musculares, que são os três, estriado, não estriado, e estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado. E o tecido nervoso, que basicamente a gente fala da importância do neurônio e da fibra nervosa, certo? Que é a sequência de neurônio. Lembrando sempre que no tecido nervoso, o neurônio ele recebe as informações pelo dendrito, passa pelo corpo celular e segue pelo axônio, que é a estrutura do neurônio. Eu não vou colocar nada mais aqui, porque a gente já comentou em 2 aulas anteriores. Gente, essa imagem daqui, esse organograma, ele na verdade é para que possa ser definido de uma forma mais organizada, todos de uma vez só. Então, a gente tem dos tecidos, certo? Dos tecidos, são 4 tipos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e aqui embaixo tecido nervoso, certo? Tecido epitelial, tecido muscular e tecido nervoso. Do tecido epitelial, a gente tem os glandulares, que produzem substâncias que secretam para fora, tá? da glândula do corpo, numa cavidade ou fora do corpo, então a gente chama de glândulas exócrinas, ou dentro da circulação sanguínea, seriam as glândulas endócrinas. O epitélio de revestimento, ele pode ser uma mucosa que reveste internamente uma cavidade, a epiderme que reveste o corpo, uma serosa que reveste o órgão por fora. Os tecidos conjuntivos, propriamente dito, consistência rígida e propriedades especiais. O propriamente dito, frouxo, denso modelado, o de consistência rígida, o ósseo e o cartilaginoso, o de propriedades especiais, mieloide, linfóide, adiposo e sanguíneo. Lembrando que o frouxo, ele está presente em qualquer tipo de estrutura, porque ele vai permitir que os tecidos se juntem para formar o conjunto. O denso não modelado, ele está presente na derme da pele, e o denso modelado, ele forma tendões e ligamentos. Quando vocês virem alguma imagem mostrando que é um tendão que segura o músculo no osso, ou que são os ligamentos que seguram um osso no outro osso, então isso aí é um denso modelado, ele é riquíssimo em fibras colágenas. A de consistência rígida tem o ósseo, que a matriz é rica em fosfato de cálcio, e o cartilaginoso, que nem tem vaso sanguíneo, nem tem nervos, porque a função dele vai ser de suportar impactos. E se ele tiver nervo, aí teria possibilidade de 2, se tivesse vaso sanguíneo, haveria sangramento. É um tecido de proteção, certo? Resistência e proteção. O ósseo, ele tem resistência por causa do colágeno e rigidez por causa do cálcio. Tá? São as 2 propriedades do osso. Propriedades especiais, tecidos conjuntivos de propriedades especiais, mieloide, que produz as células sanguíneas, da medula óssea vermelha, o linfóide, que produz ou que armazena as substâncias que são extravasadas dos tecidos, então ele absorve líquidos intersticiais e drena para jogar de volta para a circulação, ou ele está relacionado com a defesa do corpo, com os 2 casos, defesa do corpo e drenagem de líquidos. O tecido adiposo, ele fica na tela subcutânea, embaixo da pele, lá no porco a gente chama de toucinho, ou bacon, mas na gente a epiderme, a derme, abaixo disso a gente vai encontrar a tela subcutânea, que é rica em gordura, tá? Armazenamento de energia, armazenamento de gordura, que pode atuar também como isolante térmico. O tecido sanguíneo, que aí vai ter um capítulo falando sobre sangue, então por isso que lá na aula eu disse que não ia entrar muito em detalhe. Os 3 tecidos musculares. O que é que tem de comum entre todos eles? Todos eles têm a função de contração, certo? Contrair para produzir um movimento, certo? Então ele estimula o movimento, ou ele provoca o movimento, porque ele se contrai. O liso, ou não estriado, tem uma contração lenta e involuntária, que tem um núcleo só por cada célula. O estriado esquelético, ele tem contrações rápidas e voluntárias, e tem vários núcleos em cada célula, polinucleado. E o muscular, estriado cardíaco, ele tem contrações rápidas e involuntárias, e a presença de 1 ou 2 núcleos por célula. E o tecido nervoso, que eu disse para vocês, basicamente é o neurônio, tá vendo que eu puxei nadinho para cá, ó, porque não tem... Ô, professor. Oi, diga aí. Você pode explicar de novo o liso ou não estriado?
Bom, na verdade, uma das coisas que eu coloquei para a turma foi que a gente tem diferenças e semelhanças em cada um desses tecidos. Então, o que eu comecei a contar dele é o que ele tem de semelhante em todos eles. Todos eles têm a possibilidade de contrair para produzir um movimento. O liso, ou não estriado, esse movimento é lento. Por exemplo, quando você engole uma comida qualquer, ele vai contraindo lentamente, empurrando a comida pelo esôfago até chegar no estômago. Imagine você comer uma comida que está enganchada na garganta. Imagina aí você comer batata doce fria. Se for quente, você queima a boca. Fria. Comeu de uma vez só aquela gula toda, porque estava apressado para assistir a aula de ciência. E aí enganchou, pronto, está entalado. A gente diz assim, lá no Chico Tabaré dizia assim, entalado. E aí você bebe água, e por mais que você beba água, ele vai descer de forma lenta. Aquela contração é independente, você não controla, você não manda ela ir mais rápido. Então, quando eu digo para vocês que ela tem contração lenta e involuntária, é porque você não controla a contração daquele músculo. É o contrário dessa musculatura aqui do braço. Certo, gente? Essa musculatura aqui do braço, você consegue controlar a sua contração. Certo? Você consegue controlar, você faz o movimento, tá? Controlei para cá, relaxei, contraí. Então, esse é o esquelético. Ele tem uma contração rápida. Professor, mas meu colega é todo lerdão. Não, ele pode ser lerdão, mas a contração é possível que seja rápida. Agora, o estriado cardíaco, ele que forma o coração, né, o miocárdio, grande parte do coração é ele. Ele tem contração rápida, imagine, observa aí seu coração em batimento, com contrações rápidas. A criança geralmente tem uma aceleração, o jovem, o adolescente, ele tem uma quantidade de batimentos maior, é rápida, mas você também não controla. Por mais que você queira, rapaz, estou demonstrando que estou nervoso. Meu coração está batendo rápido. Vou fazer meu coração bater mais lento. Você não consegue. Ele é controlado por automatismo ou interferência hormonal. Então, quanto mais hormônio, adrenalina, por exemplo, é liberado no corpo, mais acelera. Então, você não controla. Você não consegue nem controlar a produção de adrenalina, porque é involuntário o processo de ação da glândula, e também não controla os batimentos. Então, o liso, que eu estou colocando para vocês, é que ele tem contração lenta, lembra aí a comida descendo pelo esôfago, e é involuntária. Imagina que você está comendo, cara, rapaz, você está doido, você comeu veneno agora. Aí você diz, vou botar para fora, mandar ele contrair e voltar. Você não, infelizmente, você vai ter que fazer uma lavagem, uma desintoxicação, você não vai conseguir mais, porque assim que ele começa, só para no esôfago, certo? Que a gente chama de movimentos peristálticos, que é um outro tema. Então, essa imagem, eu coloquei e fiz ela para vocês, porque organiza e você consegue visualizar todos os grupos de tecidos. Os glandulares, revestimento, frouxo, denso, tá? E sabendo de qual grupo ele pertence. E aí, toda vez que tiver uma pequena dúvida, você pode voltar para essa imagem, porque ela está organizando todos os grupos de tecidos de uma vez só. Geralmente, nas aulas, eu tento colocar isso, mas o quadro não cabe, fica muito apertadinho. Então, eu faço um, distribuo, depois faço o segundo, mas ele não fica em contato. Aí o aluno pode acabar se perdendo na hora de estudar. Bom, então, a gente começa analisando as questões agora. Até me ajeitar na cadeira, porque são questões que, geralmente, o aluno tem um pouquinho de dúvida como se responde, ele acaba se perdendo. Lembrando que, para responder, é evidente que você tem que ter noção dos conteúdos. Tá? Você tem que ter uma boa base de informação. A partir do momento que você tem a base de informação, aí vem a questão interpretativa. Por isso que a gente insiste muito que o aluno leia, que ele, lá naquela aula de português, quando passa aquele texto, interpretação de texto, o aluno não gosta muito, mas é importante que você não simplesmente consiga discernir símbolos para formar letras e constituir uma palavra. É para que você leia todo aquele contexto e saiba o que realmente ele está querendo dizer, está querendo passar. E uma dessas formas de a gente perceber é analisando as imagens. A imagem está um pouquinho desfocada porque ela foi escaneada. Certo? Aí, quando ela escaneia, acaba não ficando
assim como no original. Então, o esquema a seguir representa alguns tecidos encontrados no corpo humano. Um deles, no entanto, não está adequado ao local. Então, observe. Eu tenho 6 tecidos aqui, 6 tecidos, e cada um deles está apontando para uma estrutura. Por exemplo, esse aqui está apontando para o cérebro. Se ele está apontando para o cérebro, que tecido deve ser esse? Nervoso. Confere? Se eu estou apontando para o cérebro, ele é o tecido nervoso. Então, aqui eu estou percebendo as conexões entre células, as fibras partindo, que é o axônio e os dendritos. Então, aqui eu estou mostrando neurônios. Realmente, então, esse tecido está adequado para esse órgão. Ele está aqui. Aqui eu estou apontando para o bíceps, certo? Esse é o bíceps. Nesse caso, você tem um tecido muscular, e esse tecido muscular, ele está repleto de estrias, por isso que eu disse que a imagem não ficou legal. Não dá para perceber. Eu creio que se eu apontar fica melhor para vocês. Está vendo aqui, ó? A linhazinha preta, a linhazinha preta, a linhazinha preta. Ele em linha. Então, são várias fibras com estrias. E essas estrias, então, é o estriado cardíaco. Desculpa, é o estriado esquelético, porque ele está preso no esqueleto. Então, ele também está adequado. Esse daqui está apontando para qual órgão? Coração, tá vendo? Coração. Se ele está apontando para o coração, aqui é a representação, de acordo com aquela imagem que eu coloquei no slide da aula anterior. Ele tem estrias, mas observe que ele tem feixes que não são paralelos, como esse daqui. Ó. Ele não forma uma fibra contínua. Ele vai fazendo um Yzinho, um V e tal. Então, essa aparição no zigue-zague é a estrutura do estriado. Tá vendo as linhazinhas também transversais? Ó. Tá vendo aqui? Ó? Tudo isso aí é estria. Tá? Não é aquela estria, porque quando fala estria, a menina fica logo olhando para o corpo para ver se tem estria na pele. Não é aquilo, tá, gente? São estrias musculares. Então, essa daqui apresenta estriado cardíaco. Também confere. Essa daqui, ela está apontando para as regiões mais superficiais do corpo. Está apontando para a derme. Certo? Aí você observa que tem as terminações nervosas, é uma camada fininha, que tem a função de proteção, que é um tecido epitelial. Aqui está apontando para o osso, certo? Está apontando para o osso. E também a imagem não ficou 100%, por isso que acaba confundindo na hora do aluno observar, mas aqui são as formações, imagine que é um osso cortado aqui, ó, certo? Então a gente vê conjunto de células bem próximas, que são os osteócitos e osteoblastos, para fazer a produção da matriz extracelular, ela vai produzindo camadas e deixando poros. Então, um osso, tecido ósseo. Agora, esse daqui, que está apontando para o intestino, no intestino ele tem a função de absorver nutrientes. Eu não sei se vocês lembram, mas uma das modificações que eu anotei é as vilosidades e microvilosidades, aquelas ondulações. Tá vendo que não tem aqui, ó? Aqui ela está achatadinha, gente. Ó, é uma célula mais achatada, não é prismática. Lembra o que é prismático? Aquela célula mais comprida, ela é mais alta do que larga, certo? Então ela fica compridinha. Ela é achatada, é uma célula pavimentosa. Então essa daqui é que não está apontando para o local correto. Então a questão pede, identifique o tecido esquematizado de forma inadequada ao local e justifique sua resposta. Então qual vai ser a resposta de vocês? O que está inadequado é o que aponta para o intestino, porque no intestino tem que ter células prismáticas com microvilosidades, para aumentar a capacidade de absorção. Já esse daqui, o que está sendo apontado para ele, é um tecido simples, pavimentoso. Ele está presente, por exemplo, nos alvéolos pulmonares. Certo? Porque o alvéolo pulmonar tem que ser fininho para permitir as trocas gasosas. Certo? Então, essa aí, primeira questão. Comentei. Professor, Oi, diga aí. pode repetir? Qual ponto específico? Olha, lembrando, tá, gente? Ó, vou
fazer um apanhado geral dessa questão de novo. Ela está mostrando grupos de tecidos e apontando para o local onde ela está, certo? Então, cérebro, tecido nervoso, músculo, tecido muscular, tudo isso confere. A pele, você tem tecido epidérmico com as terminações nervosas. Aqui você tem o miocárdio, certo? Com o músculo estriado cardíaco, e aqui o osso com o tecido ósseo. Então, qual é o tecido desses 6 que estão aqui sendo mostrados que está sendo apontado para o local errado? Esse daqui, ó, certo? Por quê? Porque ele está dizendo que esse daqui está dentro do intestino. E no intestino a gente não tem um tecido pavimentoso simples com células achatadas. No intestino a gente tem as células prismáticas com as ondulações e as microvelocidades, que é o que você vai justificar aqui embaixo. Certo? Como é que você vai justificar? Vai indicar que o lugar que está sendo apontado errado é o que está apontando para o intestino, porque lá, o revestimento interno do intestino, ele não tem células pavimentosas, achatadas. Ele tem células. Ele tem células mais compridas e com as microvelocidades. Certo? Eu vou adiantar para a próxima questão, porque a gente já tem um tempão aqui. Qualquer dúvida depois, gente, sempre vocês mandam uma mensagem que eu, assim que puder, eu respondo. Bom, aqui é simples, tá, gente? É uma questão só de percepção. Classifique cada tipo de tecido na figura a seguir. Por exemplo, esse tecido A. Ele está no revestimento da boca, certo? Aqui da faringe, do esôfago. Observe que ele tem várias camadas de células e células achatadas. Então, ele é um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Certo? Por que epitelial? Porque ele está revestindo, tá? A camada protetora. Por que estratificado? Porque ele tem várias camadas de células. E por que pavimentoso? Por causa do tipo de célula. Certo? O ponto B, ele está apontando para o osso. Observe que está apontando para o osso. Então, que tecido é esse? Tecido ósseo. O ponto C está apontando para qual órgão? Coração, tá vendo? Se ele está apontando para o coração, tecido muscular estriado cardíaco. Já esse daqui, para o ponto D, ele está apontando para a região lá do estômago aqui. Do estômago do pâncreas. Certo? Está apontando para o pâncreas aqui embaixo. Então, que tecido é esse daqui? Observe que o tamanho da célula é um tecido que está revestindo, é um tecido epitelial, tá, gente? Porque é uma glândula, se é uma glândula, é tecido epitelial. É um tecido epitelial glandular e a célula, ela é simples, porque tem uma camada de células, e ela é cúbica, porque a altura, largura e profundidade praticamente é a mesma. Beleza? E aqui, no intestino e estômago, observe que as células são altas, então, tecido epitelial simples prismático. O ponto A, epitelial estratificado pavimentoso. O ponto B, tecido ósseo. O ponto C, tecido muscular cardíaco. O ponto D, tecido epitelial simples cúbico. E o ponto E, tecido epitelial simples prismático, por causa do tipo de célula. Professor, eu não lembrei o que é prismático, eu não lembrei. Volta nos slides, vocês têm tanto vídeo, o vídeo demora muito, por isso que eu passo o slide para vocês, na forma de PDF, para que vocês possam fazer a autorrevisão. Certo? Então, essa questão é bastante simples, é uma questão só de identificação de imagem. Agora, ela só não se torna simples, porque quando o aluno está estudando, o que ele faz? Tem a imagem, ele pula. Tem a imagem, ele pula. Por quê? Porque anda mais rápido e termina logo de fazer a leitura. Mas as imagens, elas são importantes para que, por exemplo, para vocês que vão fazer na área médica, então tem que ter sempre a percepção das estruturas, porque você não pode entender como é que funciona o corpo sem saber o que é que você está vendo. Então, por isso que é importante que a gente vá aprender. Não é que você vai aprender hoje e vai lembrar para o resto da vida. Mas você aprende a fazer a leitura. Tá? Aprende a observar
da melhor forma possível. Questão 3. Bom, a questão 3 responda. O que é comum entre tecido epitelial estratificado, pavimentoso, com um tecido epitelial prismático que ocorre no intestino? Aí o cara fica meio perdido, sem saber. É só olhar para os nomes. O que é que eu estou olhando aqui? Epitelial, certo? Epitelial. Aí já, e aqui também o quê? Epitelial. Não estou perguntando diferença, eu estou perguntando semelhança. Então, se os dois são tecidos epiteliais, o que é que eles têm em comum? Células justapostas, ausência de vasos sanguíneos e ausência de substância extracelular. São 3 semelhanças já, isso daí. Eles estão tendo funções iguais. Por quê? Porque ele é pavimentoso da pele, função da pele, revestir, e tecido epitelial prismático, lá do intestino. O que é que ele está fazendo? Revestindo. Então, ambos protegem e ambos revestem. Então, a própria questão ela já traz para você o que é que você vai abordar. Ambos são tecidos epiteliais e ambos revestem. Então, como é que eu vou olhar a semelhança? Se ambos são epiteliais, a estrutura dele, células justapostas, muito próximas das outras, você não tem material extracelular e você não tem vaso sanguíneo chegando nesse tecido. Como ambos revestem, então a função dele é revestimento e proteção. Tá? Então, são 4 pontos que vocês vão abordar aí nessa questão, certo? Na letra B, o que é de semelhante e de diferente, aí agora a gente já vai abordar duas questões, entre o tecido ósseo de um osso e o tecido cartilaginoso da orelha. Gente, ambos são tecidos conjuntivos. Então, eles têm uma grande quantidade de matriz extracelular rica em colágeno, tá? Em fibras colágenas. Então, é uma semelhança, certo? O que é que há de semelhante também entre eles? Ambos têm função de sustentação. Lembre que eles fazem parte do tecido conjuntivo de consistência rígida, certo? Então, eles têm a função de sustentação. Agora, o que é que há de diferente entre eles? O tecido ósseo, ele tem a matriz extracelular com cálcio, que confere rigidez. Ele tem nervos e tem vasos sanguíneos. E o tecido cartilaginoso? Ele não tem cálcio na sua estrutura, por isso que ele é só resistente, ele não é rígido. E ele também não tem vaso sanguíneo, nem tem nervos. Certo? Então é assim que vocês vão anotar na questão lá embaixo, tá? Quando vocês estiverem respondendo. Quem for esperto já vai anotando as respostas agora, porque depois já não precisa nem rever o vídeo, vai ficar longo, nem ter que fazer a leitura do material inteiro. Já vai anotando aí. Para vocês aprenderem, quando estiverem assistindo as aulas, ouvir a explicação e anotar o que for mais interessante para você não esquecer depois. Então, o que é de semelhante? Ambos são tecidos de resistência, ou seja, tem uma grande quantidade de colágeno, e ambos têm a função de sustentação. O que é diferente? Cálcio no tecido ósseo, vasos sanguíneos e nervos. Não tem cálcio no cartilaginoso, nem vasos sanguíneos e nervos. Certo? E a letra C. Quais são as semelhanças entre os tecidos musculares? Professor, eu não imagino o que é tecido muscular. Qual é a função geral de um tecido muscular? A função geral de um tecido muscular é contrair para produzir movimentos. Então, se eu estou falando dos tecidos musculares, o que é que tem em comum entre eles? Eles sofrem contração para produzir movimento. É uma forma diferente de perguntar a função do tecido conjuntivo, do tecido muscular. Certo? Bom, então a gente tem a questão 4. Analise os dados fictícios a seguir. E aí a gente tem 3 pessoas adultas, A, B e C. O número de adipócito, lembra o que é adipócito? Adipócitos são células do tecido que armazenam gordura. Certo? Quanto maior o número de células, a pessoa mais gorda vai ser.
Quanto maior o número de quantidade de gordura armazenada por cada célula, mais gorda a pessoa vai ser. Então, uma pessoa com peso ideal, ela tem de 25 a 30 bilhões de adipócitos, sendo que em cada um deles tem 0,6 micrograma. Esse adulto que já está com sobrepeso, ele já está quase entrando na obesidade leve, ele tem de 25 a 30 bilhões, então é uma pessoa que adquiriu essa condição depois da maioridade, tá? Na fase adulta, mas ele acumulou essa vida sedentária que muita gente pode estar levando, pode estar engordando alguns quilinhos aí. Ó. Cada célula vai aumentando a quantidade de gordura armazenada. Já esse cidadão aqui, gente, ele tem uma quantidade grande de tecido adiposo, de células adipócitas, e uma quantidade menor, a mesma quantidade de micrograma. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, então eu vou parar nessa questão, eu não vou comentar o restante, porque já está encerrando o meu tempo. Eu vou mandar as questões para vocês, qualquer dúvida, antes de começar a aula da próxima quarta-feira, aí vocês mandam as questões para mim, e aí eu discuto, certo? Eu vou encerrar a aula por hoje, agradeço a paciência mais uma vez de vocês, quarta-feira que vem a gente completa, e eu inicio já o próximo assunto, ok? Valeu, gente, tchau.